A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Gálatas, um livro que tem tudo a nos orientar, a nos fortalecer, a nos direcionar na palavra de Deus. Hoje é o capítulo 5, do 1 ao 15, onde tem um tema. Tenha liberdade com Cristo, não libertinagem. Liberdade é para adorar. Liberdade é para ter fé. Liberdade é para falar do amor do Senhor. Liberdade é para andar com Ele como Ele quer. Libertinagem é quando entra no pecado. Libertinagem é quando desonra o nosso Deus. Libertinagem é tudo aquilo que Ele não ama. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 5, a partir do 1. Cristo nos libertou para que nos sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Entendeu porque eu botei liberdade com Cristo, não libertinagem? O Senhor nos tornou livres para ser servas e servos, não para voltar à libertinagem, não para voltar à escravidão. A escravidão mata. A escravidão afasta a gente do Senhor. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Ele disse, olha, se vocês entrarem nessa religiosidade e ter que circuncidar, vocês estão de novo na prisão. Vocês estão o quê? Novamente na escravidão. Deixe isso para lá. Isso é da lei. E às vezes a gente se pega a coisas e esquece da graça do Senhor nas nossas vidas. Respeite isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Porque os hebreus estavam, quer dizer, como é que eu posso falar? Cobrando isso deles. A religiosidade, a cultura da época, a tradição da época. E o mais importante, eles já tinham Cristo. Eles tinham que ter fé. Eles tinham que continuar na palavra. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, então separados de Cristo e não têm a graça de Deus. O que foi que o Senhor disse a Paulo? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E era isso que ele queria passar para os Gálatas, que não precisava ficar preso em lei, mas ter liberdade com o Senhor. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é tradição, a verdade não é religiosidade, a verdade é liberdade. A verdade é seguir a Cristo. A verdade, a liberdade é o que? Obedecer os mandamentos do Senhor. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. Isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio de nossa fé. É a fé que nos leva ao Senhor. É a fé que vai nos levar ao céu. É a fé que nos conseguimos nossas vitórias. Pois quando estamos unidos com Cristo, Jesus não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. O amor perdoa, o amor não tem raiva, o amor não faz acepção de pessoa, o amor não tem, como é que eu posso dizer? Afasta o homem de Deus, não. O amor é tudo. O amor não é incircuncidar-se, o amor não é religiosidade, o amor não é aquilo que você se pega na lei, não. O amor, ele é a palavra. O amor é estar com Jesus e perdoar e amar o próximo. Vocês estavam indo tão bem, quer dizer que antes, dele estar se apegando à lei, à incircuncisão, eles estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem a seguir a verdade? É o que eu disse ontem. As más conversações corrompem os bons costumes, afasta a gente de Deus, afeta a nossa fé. É claro que quem o convenceu não foi Deus que o chamou, não. Quem convence a pessoa para sair da presença,
para perder a fé são más conversações. São amizades que não vai somar minha vida nem a sua em nada. Fuja da aparência do mal. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como dizem por aí, um pouco de fermento, toda a massa fica levadada, né? Veja, o fermento dos fariseus, aquilo que o Senhor falou tanto lá em Mateus. Cuidado com o fermento para a área não inchar. Cuidado com os conselhos, coisas que não glorificam mais a Deus na sua vida. Fuja da aparência do mal. Viva com liberdade em Cristo. Mas eu ainda tenho confiança que em vocês, nossa união com o Senhor, me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Paulo era determinado. Paulo tinha ousadia. A palavra de Paulo era sim, sim, não, não. Ele só tem esperança que vocês voltem. Eu tenho esperança que vocês vão ter essa liberdade que Deus deu a vocês. Eu tenho esperança que vocês vão ficar firmes na fé. E essa pessoa que está atrapalhando a vida de vocês com Cristo, o Senhor vai agir. Porque Deus age. Quando tem uma mãe de joelho, quando tem um marido, uma esposa de joelho, um pai, uma mãe de joelho, pode ser quem for, Deus age. Tem alguém perturbando sua família, que ele está perdendo a fé, fraco na fé, ou ela está mudado totalmente, o Senhor vai chegar. Continua de joelho adorando com tua liberdade em Cristo e com tua fé, que o Senhor trabalha. Aleluia. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anuncio isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causará dificuldade para ninguém. Ele quis dizer o seguinte: se eu falasse que a circuncisão era necessária, eu não ia ser perseguido. Mas quando eu falo, eu sou perseguido por quê? Causa dificuldade para ninguém? Não. Se ele concordasse com o errado, ele não ia causar dificuldade para ninguém. Mas ele falava a verdade. Ele falava que a lei não precisava estar com Cristo. Ele queria abrir os olhos de mim, olha porque eu sou perseguido, porque eu estou falando do amor de Deus. Vocês continuem nesse amor, não vá por conversas paralelas. E quando esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrasse de uma vez. Ele quis dizer o seguinte: eu gostaria que eles parassem, que o Senhor agisse na vida dele. Porque Paulo se preocupava com a vida espiritual deles. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. A natureza humana afasta a gente de Deus. A natureza humana nos leva para o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Cuidado, tenha liberdade em Cristo, volte a ter fé, volte a ouvir a palavra. Pois lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. O amor faz toda a diferença. O amor perdoa, o amor coloca no caminho certo da palavra. Para terminar o 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, palavra forte, viu? Ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. A Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo. Está lá em Salmos, né? Se eu não me engano, 42. Então cuidado. Cuidado para não ofender a família, pai, mãe, esposo ou esposa. Cuidado. Na liderança da igreja, cuidado. Porque se sai da palavra, se entra na libertinagem, vai ter consequências. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade com Cristo, não libertinagem. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.